Fala, meu povo, tudo beleza ou yes? Galera, quero tratar com vocês aqui agora de aspectos básicos do sistema capitalista. Então você, estudante aí do ensino fundamental, do ensino médio ou pré-vestibular, que nunca aprendeu ou não se lembra desse conteúdo, a hora de compreender melhor ou relembrar é agora. Então vem comigo, deixa aí seu like, compartilha o vídeo, arregala os olhos do ouvido e vem pro lado de cá. Bom, primeiro quero começar comentando essa imagem que eu utilizo aqui como capa. Eu acho ela bastante representativa, bastante simbólica, por representar justamente a divisão que há, a desigualdade que há no capitalismo. Não vou detalhar muito o que a gente pode extrair dessa representação, deixo a sua imaginação aflorar, mas é um exercício interessante que pode ser feito com base simplesmente nessa imagem aqui, observando aspectos capitalistas nela. Mas enfim, vamos lá ao que a aula efetivamente propõe. Pessoal, eu não tenho aqui a pretensão de esgotar o debate, a discussão, a caracterização do capitalismo, porque o capitalismo, como o sistema, o modo de produção social que rege a vida humana praticamente há 5 séculos, eu não tenho a pretensão, portanto, de esgotá-lo aqui, nesses poucos minutos de videoaula. Eu quero simplesmente dar uma noção geral, uma noção básica sobre esse sistema. E aí eu começo aqui diferenciando dois conceitos importantes. Não confunda jamais modo de produção social, como o capitalismo, como o socialismo, como o comunismo, ou o feudalismo, que antecedeu o capitalismo, com modo de produção industrial. O que é o modo de produção industrial? O modo de produção industrial são as técnicas, estratégias aplicadas dentro de uma indústria, como o Fordismo, como o Taylorismo, o Toyotismo. Então, modo de produção industrial é uma coisa, modo de produção social, como o capitalismo, é outra coisa. Beleza? Primeira característica que eu destaco aqui, ó. Propriedade privada dos meios de produção. No capitalismo, os meios de produção, o que são os meios de produção? São todos os bens materiais necessários para a produção. Então, inclui ferramentas, máquinas, galpões, a própria propriedade rural, uma fazenda pode ser um meio de produção, certo? No capitalismo, a quem pertencem os meios de produção? Eles são da coletividade? Não, eles são de propriedade privada. O Estado pode até ser dono de um ou outro meio de produção, mas o que caracteriza o capitalismo é a propriedade privada desses meios de produção. Tranquilo? E aí eu chamo a atenção para outro detalhe importantíssimo. Professor, dúvida muito comum em sala de aula. Professor, os trabalhadores podem ser chamados de meios de produção? Pode ou não? Trabalhador é meio de produção? Negativo. Por mais fundamental que o trabalhador seja no processo produtivo, ele não é um meio de produção. E por que não? A resposta é simples. Porque no capitalismo, o trabalhador ele não é propriedade privada. No capitalismo, o trabalhador ele é livre, é uma mão de obra livre. No capitalismo, o trabalhador trabalha para quem e se ele quiser. Diferente lá do modo de produção escravista, em que a mão de obra era obrigada a trabalhar e não tinha nem salário. Beleza? Então, tranquilo essa primeira característica? Propriedade privada dos meios de produção. Além dela, o capitalismo se baseia na economia de mercado. E o que é economia de mercado? É a famosa lei da oferta e da procura. Ou seja, o capitalismo ele só oferta, ele só disponibiliza no mercado aquilo que é procurado, aquilo que é demandado. Por exemplo, hoje, estamos aqui no ano 20 do século 21 depois de Cristo. Beleza. Se você for até uma farmácia qualquer, as farmácias mais tradicionais, e procurar, por exemplo, por uma fralda de bebê de pano, você vai encontrar na farmácia? Não mais, né? Por que você não encontra mais uma fralda de bebê de pano? Porque ela não é mais o que? Procurada. Então, se não há procura, não há oferta. Só para exemplificar esse conceito. Mas aí eu chamo a atenção para outro detalhe. O capitalismo ele também é capaz de adotar estratégias e fazer o seguinte, inverter um pouco essa lógica aqui. Ó.
Eu mencionei o exemplo da fralda. Por que você não encontra mais a fralda? Por que ela não é mais ofertada? Porque não tem procura. Hoje as pessoas compram fraldas descartáveis. Mas o capitalismo ele inverte essa lógica. Como assim? Ele é capaz de primeiro ofertar um produto e aí a partir da oferta ele desperta em nós, consumidores, o desejo do consumo. Faz com que nós procuremos, passemos a demandar esse produto. E qual que é a principal estratégia que o capitalismo usa para primeiro ofertar e a partir da oferta despertar em nós, consumidores, o desejo do consumo? Ele faz uso do marketing, da publicidade, da propaganda. Então, às vezes, você nem precisa de um determinado produto, mas aí você vê a propaganda, pessoas felizes, bonitas, vai lá, não, eu quero esse produto também. Às vezes você nem precisa de uma roupa, mas passa em frente a uma vitrine, num shopping, e fala, não, gostei dessa camiseta, não estou precisando não, agora a roupa está cheio, mas eu gostei, eu vou levar. Então o capitalismo ele é capaz de estabelecer e adotar algumas estratégias que permite a ele primeiro ofertar e despertar em nós o desejo da procura. Tranquilo, tranquilo? Beleza? Só um outro aspecto importante aqui, que vale a pena mencionar também dentro da economia de mercado, é que há um princípio básico no capitalismo, que funciona quase que em 100% das vezes. Quanto mais um produto é procurado, quanto maior é a demanda por um produto, o que tende a acontecer com o preço desse produto? Maior a procura, maior o preço. Tende a ser assim. Se a procura é baixa, esse produto tende a se desvalorizar. Tranquilo, tranquilo? Uma outra relação que pode existir é entre a quantidade ofertada e também o preço. Quanto maior for a oferta de um produto, menor tende a ser o preço. Quanto menor a oferta de um produto, maior tende a ser o preço desse produto. Viu que eu usei a palavrinha tende, né? Uma tendência. Há exceções, logicamente, a essa regra. Outra característica importantíssima, assalariamento. Lembra da mão de obra que citamos há instantes? A mão de obra ela não é mais escrava, como foi num passado bem distante. Então, esse trabalhador no capitalismo, ele atua em troca de uma recompensa. E essa recompensa é o que chamamos de salário, tranquilo? Mão de obra é livre, trabalha se e para quem ela quiser, e ela é assalariada. Beleza, beleza? Na sequência, busca incessante pelo lucro. O maior e principal objetivo do capitalismo é o lucro, ou seja, a reprodução do capital. É fazer com que o dinheiro investido numa indústria, numa empresa, se reproduza, se amplie. E aí eu chamo a atenção para o seguinte, o lucro só é possível no capitalismo porque há exploração. Quem explora quem? No capitalismo, lembra-se que há duas classes sociais principais. Quais são? A burguesia. Quem é a burguesia no capitalismo? É a dona dos meios de produção, é a proprietária dos meios de produção. Você pode chamar essa burguesia de capitalistas, de patrões, o boss, né, o chefe, é o dono da empresa, é o dono da indústria. E há o proletariado. Quem é o proletariado? É o trabalhador, é justamente o indivíduo assalariado. É lógico, gente, que no capitalismo não há apenas essas duas classes. Há também a classe, por exemplo, dos servidores públicos, há a classe dos trabalhadores autônomos, mas as principais são essas duas aqui, burguesia e proletário, ou proletariado. Voltando aqui então na busca incessante pelo lucro. Como que o lucro é obtido? O lucro é obtido por meio da exploração que a burguesia faz sobre o proletariado. Então o capitalismo ele é sinônimo de exploração. E aí quando eu falo exploração, não quero que você entenda a expressão exploração como algo que seja sinônimo, por exemplo, de abuso físico. Não necessariamente isso, por mais que eventualmente haja também esse tipo de abuso aí nas relações entre patrão e empregado. Quando eu falo exploração, eu quero dizer o seguinte, quando eu, trabalhador, executo a minha função numa empresa, eu vou ter em troca no fim do mês o que? O salário. Só que esse salário que eu recebo não é tudo que eu produzo. Por quê? Porque se o patrão me pagasse como salário tudo aquilo que eu produzia em um mês, o que seria impossível dele obter?
seria impossível dele obter o lucro. Então, se eu produzo, por exemplo, 1.000 qualquer coisa numa empresa por mês, produzo 1.000 por mês, eu vou receber 1.000 de salário? Não. Eu vou receber mais que 1.000 de salário? Não, vou receber menos que 1.000. Então, se eu produzir 1.000, vamos supor que eu receba 400. 400 o quê, Gabriel? Qualquer coisa, uma unidade qualquer. Então, eu produzi 1.000, recebi 400. 400 é o meu salário. E esses 600 que sobraram? Esses 600 que sobraram é aquilo que Karl Marx chamou de mais-valia. É a quantidade de trabalho que eu executei, mas não recebi. Mais-valia, portanto, é o percentual de trabalho que o proletário desempenha, executa, mas que não recebe. Beleza, beleza? Esses 600, no exemplo que eu dei, fica com quem? Com o patrão. E aí ele tira as demais despesas, paga lá a fornecedor de matéria-prima, energia, manutenção de máquinas, e o que sobra dessas despesas, por exemplo, ele pegou 600, né? Já pagou meu salário, que era 400, gastou mais 200 para pagar essas despesas. Ainda sobrou com ele quanto? 400. Esse 400 que ele obteve do meu trabalho é o lucro dele, mas ele não tem só a mim de funcionário, ele tem mais 100 funcionários. Então é 400 de cada um. Esse é o lucro dele. Manjou? O que ele faz com esse lucro? O que ele quiser. Ele pode reinvestir na empresa, pode ampliar, comprar novas máquinas, ou pode comprar uma fazenda, pode comprar uma mansão, pode viajar para Dubai, etc. É o lucro dele. Beleza, beleza? Então, perceba, só vai haver lucro no capitalismo se houver exploração. E aí eu finalizo a aula com uma perguntinha retórica para você. Sabe quando que no capitalismo vai haver igualdade social? Quando que vai haver igualdade social no capitalismo? Nunca, jamais. Por quê? Porque o capitalismo ele só se sustenta com base na exploração, portanto com base na desigualdade social. Tranquilo, minha gente? Compreendeu essa ideia? Espero que sim, viu? Qualquer dúvida você já sabe. Escreva aí nos comentários que terei grande prazer em te ajudar. Valeu? Obrigado então pela atenção, nos vemos na próxima videoaula. Um abraço.